Eita, Colossais, vamos para mais um contagiante vídeo aqui do nosso canal Geração Colossal, porque o bicho tá pegando no Rio de Janeiro. Mas antes de mais nada, deixa eu dar uma justificativa aqui, porque infelizmente eu não acordei muito bem, estou aqui com o corpo todo dolorido, com dor de cabeça, e por isso mais uma vez você não vai ver esse rostinho lindo. Mas eu tô ligado que vocês gostam desse estilo de vídeo, então deixa uma receitinha caseira aí nos comentários e valorize o trabalho do seu amigo aqui. Porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um vascaíno temendo o Barradão, jornalistas dando a sua opinião em relação a esse confronto contra o Vasco. Você vai ver Fábio Mota farmando aura antes do sorteio e um vascaíno com muita raiva do que Fábio Mota falou. Só por essas manchetes, vixe, falei igual um velho agora. Esse vídeo já merece seu like. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E depois da vinheta a gente vai pro vídeo. Bom, Colossais, vamos começar essa bagaça mostrando a reação de um vascaíno após descobrir que vai enfrentar o Vitória. O cara ficou feliz da vida. Veja só com o seu nariz. É o gigante. É o gigante. Vamos ver quem o Vasco pega na Copa do Brasil. Senhor, livra o time verde, senhor. Senhor, livra o time verde. Livra o time verde, senhor. O time verde eu não quero. Olha só como é que esse time é azarado, cara. Olha como é que esse time é azarado. Olha como é que esse time é azarado. Livra do time verde. Os outros dois pode ser. Os outros dois têm jogo. Vitória, tá bom. Tá bom. Lá o Vasco sempre perde pro Vitória. Mas aqui a gente ganha. Eu acho que a gente ganha aqui e eles ganham lá. Vitória tá bom. Vasco e Vitória, e o outro jogo, consequentemente, Palmeiras e Santos. 3 clássicos, que loucura. Cruzeiro e Galo, Grêmio e Inter, Palmeiras e Santos, Vasco e Vitória. Que loucura essa Copa do Brasil. Colossais, não podemos julgar o vascaíno, né? Já que eu acho que essa também foi a reação de muitos torcedores do Vitória ao saber que vai enfrentar o Vasco, né? Vamos ver aqui outro vascaíno reagindo ao saber que vai enfrentar o Vitória. Esse aí não estava tão otimista assim, não. Acho que vai pegar o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil e eu não sei se eu tô muito feliz com isso, não. Muita gente veio falar, se deu bem, JV, vai pegar o Vitória. Molezinha. Molezinha. Na teoria, eu tô até feliz. O problema é na prática. Porque na teoria, o Vitória não é muito difícil. Mas na prática, o Vitória é o Milan do Kaká. Na teoria, Renato Kaiser nem é tão bom assim. Mas na prática, contra o Vasco, Renato Kaiser vira Lionel Messi. Ele invoca os poderes de Pelé. Eu não vou falar pra ninguém, não, porque eu não sou bobo. Vou fingir que tá tudo tranquilo. Mas o Vitória me preocupa. Os caras ganharam de 4-0 do Atlético Paranaense. Eliminaram o time da Gávea. Eu tava torcendo pra mulher tirar o papelzinho lá e aparecer Fluminense de novo. Aí a gente passava do Fluminense, pegava o Fluminense e depois jogava contra o Fluminense na final. Mas o Vasco tá melhorando, eu tô confiante, vamos ganhar. O problema é que depois do Vitória provavelmente tem o Palmeiras. Essa Copa do Brasil tá mais difícil que Libertadores. Se a gente pegar as esferas do dragão, acho que dá pra trazer o Fluminense de volta. Mas e aí, o que você achou? Acha que tá tranquilo pro Vasco? Qual time tá com o caminho mais fácil pra final? Me conta aí. Esse jornalista também resolveu manter os pés no chão e olha só o comentário dele. Vasco e Vitória, repito aqui, muito equilíbrio. Não acho que é fácil pro Vasco, muito pelo contrário. Talvez o Vitória seja até levemente favorito, apesar do Vasco ter crescido também nos últimos jogos com o Pedro Emanuel. Mas acho que é mais consistente. É um Vitória que tem um trabalho mais longevo com o Jair Ventura, uma ideia de jogo muito bem implementada. Cara, vão ser 2 times que gostam de pressionar a bola. Então, assim, eu tô curioso para ver, porque o Vasco vem implementando isso com o Pedro Emanuel, um time que sobe linha de marcação, pressiona, briga o tempo todo, mas é algo que tá no início, né? O Vitória já tem se implementado de maneira muito clara. E acho que definindo o Barradão também é um peso maior pro Vitória. Ainda assim, e aí não tem como eu tirar um pouquinho aqui da minha torcida, eu acho que vai dar Vasco. Eu acho que o Vasco, se mantiver uma ascensão com o Pedro Emanuel, e tem ido bem em Copas, né? Resolveu a Sula, resolveu a Copa do Brasil, e o Vasco nos últimos anos tem ido bem em Copa do Brasil.
sabe jogar, tem crescido em Copas, e grande parte desse elenco já estava no ano passado, estava no ano retrasado, e tá chegando reforços que talvez, não sei se vai dar para jogar ainda já nessa fase, mas eu vou de Vasco nessa, aí tem um pouquinho de peso de torcedor também. De verdade, eu não entendo porque tem muita gente dando favoritismo pro Vasco. Eu acho, sinceramente, que esse jogo é o mais equilibrado das quartas de final. Vamos ver mais uma análise de um jornalista em relação aos jogos da quarta de final, dessa vez com o Wallace Borges, comentarista da TNT Esportes. Olha só o que ele falou em relação a qual é o confronto mais equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil. Bora definir qual é o confronto mais equilibrado e o mais desequilibrado da Copa do Brasil nas quartas de final. Pra mim, o mais desequilibrado é Palmeiras e Santos. O Palmeiras, pra mim, é favorito. O Santos definir em casa, o Santos definir na Vila, ajuda, porque você passa a ter o fator mando no jogo decisivo. Mas o Palmeiras é o mais favorito de todos os confrontos, é o time mais estruturado, é o líder do Campeonato Brasileiro, e pra mim é bem favorito pra esse confronto. Colocaria um 70-30 pro Palmeiras. Depois disso, nós vamos com Cruzeiro e Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro definir na sua casa, na Arena MRV, eu acho o Cruzeiro mais time, melhor treinado e com jogadores mais fortes para esse tipo de jogo. Porém, ainda é equilibrado o confronto. Vou dizer para você, 55-45 pro Cruzeiro. Depois nós vamos para Vasco e Vitória, muito equilibrado. O Vitória tem grande força em casa, mas fora de casa é uma tragédia. O Vasco está melhorando, mas ainda longe do ideal, mesmo dentro de casa ou fora de casa, é só olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Como o jogo vai ser decidido no Barradão, para mim, há favoritismo para o Vitória, 51-52 49-48. Só isso de favoritismo, meu querido? Ah, tá bom, melhor do que nada, né? Acho que o Vitória ganha no ponto disso. E por último, o confronto mais equilibrado. Grêmio e Inter. Nenhum dos dois está bem, nenhum dos dois ainda se encaixou perfeitamente. Estão vivendo um momento melhor agora, o Grêmio, melhor momento também um pouquinho pro Inter, mas ainda muito longe do ideal. E aí o Grenal é jogar pra cima, sei lá o que vai acontecer. Já esse jornalista baiano, que é um torcedor do Vitória ferrenho, trouxe pontos interessantes em relação ao Vasco, tá? O que ele disse aí em relação a esse confronto, acho que é muito animador para o torcedor do Vitória. Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Gostei de ter caído o Vasco para o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil. E vou lhe explicar por quê. Até o segundo jogo do Vasco contra o Vitória na Copa do Brasil, que deve ser lá dia 3, dia 4 de setembro, o Vasco vai jogar 7 partidas em 22 dias. Nesse mesmo período, o Vitória vai jogar 5 partidas. Isto porque o Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana também. São jogos decisivos que vai ter nesse meio de semana e a volta no outro fim de semana. Ainda tem essa viagem ao Paraguai para jogar contra o Olímpia, enquanto o Vitória está mais tranquilo. O Vasco está na zona de rebaixamento da Série A, não faz um bom campeonato brasileiro e vai pegar nesse período aí Santos, tá lá parelho com ele, brigando por rebaixamento, mas Palmeiras, líder, e Cruzeiro brigando para entrar no G4. Então são adversários difíceis e complicados. O Vitória vai estar jogando só fim de semana, enquanto o Vasco está fim de semana, meio de semana, fim de semana. E o Vitória nessa situação. Agora é o seguinte, não pode achar que é fácil. Ah, passei pelo Flamengo que briga lá em cima, passei pelo Atlético que briga lá em cima, o Vasco não vai ter problema, vou passar. Não. Bom sempre lembrar que o Vasco eliminou o Fluminense, que está brigando lá em cima. E o Vasco eliminou. O time, depois que o angolano Pedro Emanuel assumiu, melhorou sua maneira de jogar. O Vasco não faz uma boa temporada, muito mal no Brasileiro, 18º colocado na zona do rebaixamento. Teve 3 treinadores já esse ano, começou com Fernando Diniz, passou por Renato Gaúcho até chegar no angolano Pedro Emanuel, que está fazendo um bom trabalho. E o Vasco mostrou contra o Bahia, que está botando uma meninada para jogar aí, que parece que vai dar trabalho, então tem que ter muito cuidado, muita atenção. Mas acho que tudo está favorecendo a Vitória, até o fato de a segunda partida ser em casa, decidir em casa. Isso foi decisivo, perdoe a redundância, no confronto contra o Flamengo, no confronto contra o Atlético Paranaense e de novo com o Vasco vai decidir em casa. Acredito muito que o Vitória passe pelo Vasco, mas tem que encarar o Vasco como encarou o Flamengo, como encarou o Atlético Paranaense. Não pode encarar o Vasco como um time que está em zona de rebaixamento do Brasileiro. Não. Se encarar com foco,
com determinação, do jeito que foi contra Flamengo e Atlético, eu acho que o Vitória passa. Aí na semifinal vai pegar quem sair do confronto entre Palmeiras e Santos, deve dar Palmeiras, mas a gente vai ficar torcendo muito para que dê uma zebra e que passe seja o Santos. Acredito no Vitória, vamos aguardar. Eu acho que o Vitória passa. É verdade, esse fator cansaço aí vai ser fundamental. Ainda mais o Vasco tá disputando aí a Sul-Americana, tá viajando pra caramba, vai viajar, vai vir desgastado para um segundo jogo aí no Barradão, onde o Vitória é quase imbatível. Agora, meus amigos, vamos ver a frustração de um flamenguista ao saber que tem 3 clássicos aí e que o Vitória vai enfrentar o Vasco. Ele não escondeu a inveja e falou que era para o Flamengo estar no lugar do Vitória e que teria 4 clássicos aí nas quartas de final. Veja só o que esse cara disse. Eu não queria falar, mas eu não me aguento porque eu sou mania feia. Então eu vou falar. Se o Flamengo não tivesse sido eliminado por Vitória, teríamos o maior sorteio de todos os tempos. O sorteio tá tão apelão que parece até que é combinado. Não tô dizendo que é, mas até parece que é. Inter e Grêmio, uma quarta de final. Palmeiras e Santos. Santos é maior, mas é um jogaço. E o outro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí o Vitória que eliminou o Flamengo. Adivinha quem o Vitória vai pegar que eliminou o Flamengo? Vasco. Seria Flamengo e Vasco, Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Palmeiras e Santos. Seria o maior sorteio da história, mas um bom sorteio e tamo aí. Vamos ver. Eu sou Vitória até o fim. Eu sou Vitória até o fim nessa Copa do Brasil. Não é torcer não. Eu só quero que os outros não ganhem. É diferente. Eu não quero que o Vitória... Eu não tô torcendo pro Vitória. Eu tô torcendo contra os outros. Pouco diferente. Deus é mais forte, sai pra lá com o seu mal olhado, rapaz. A gente não quer sua torcida, não. No vídeo de ontem eu trouxe aqui o pilhado, né, Thiago Asmar, falando que o Vasco era favorito no confronto contra o Vitória. Só que ele tomou uma investida daquelas do comentarista Mauro César. Vamos ver o que é que rolou. Olha, eu não vejo muita diferença não. Se fosse Grêmio e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco, Palmeiras e, sei lá, Internacional, também seriam confrontos grandes também. E o Vitória, eu não concordo contigo não. Era melhor pegar o Santos que o Vitória. Santos é da zona do rebaixamento, o Vasco é da zona do rebaixamento. Um confronto de 2 times que brigam para não cair. O Vitória está acima disso e vem de 2 eliminações do segundo e do terceiro colocados na Copa do Brasil. O Vitória é um time muito mais competitivo do que a maioria aí. Então, não vejo como um confronto bom para o Vasco, não. Nada é bom para o Vasco hoje, né? O que é bom para o Vasco? O Vasco não consegue sair do rebaixamento. Eliminou o Fluminense e tudo. O Fluminense está numa fase que virou freguês do Vasco de novo, né? Como foi na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Mas eu acho que não... Assim, acho que mais Cruzeiro e Atlético e Grenal. Porque eles são aquele rival mesmo. O Palmeiras e Santos têm rivalidade, mas o maior rival dos dois é o Corinthians. Estou errado? Acho que não. Para o Santista, o maior rival é o Corinthians. Para o Palmeirense, o maior rival é o Corinthians. Então são rivais até a página 3. Não são rivais ferozes como o Grêmio Internacional, o Cruzeiro e Atlético. Esses dois, sim, são 2 clássicos de uma rivalidade maior, né? E Vasco e Santos, até chegar o dia desses confrontos, se não saírem do rebaixamento, nem podem ficar pensando tanto em Copa do Brasil, não. Porque podem ser eliminados, podem ser rebaixados. Aliás, os dois se enfrentam no final de semana. Internacional, a mesma coisa. Grêmio, a mesma coisa. O Grêmio deu uma respirada agora com a vitória sobre São Paulo, mas não está numa zona de segurança. Se tiver 2 rodadas ruins, volta lá para baixo. Então, essas equipes têm que... A gente não sabe nem qual vai ser digamos assim, a prioridade que poderão ou não dar à Copa do Brasil quando chegar o momento, porque estão bem encalacradas. Gente, dos 8, nós temos aí 4, pelo menos, que estão concorrendo risco. Grêmio, Inter, Santos e Vasco. O Vitória até está um pouco mais perto ali agora, né? Depois do jogo de domingo. O Vitória é muito mal fora de casa, né? Mas, enfim, eu acho que o Vitória... O Vitória já entra no campeonato sabendo que a luta dele é para permanecer na Série A. É diferente isso aí. Ele está já adaptado, sabe? Isso aqui é minha realidade. Ainda mais num ano em que ele consegue avançar tanto na Copa do Brasil. Ele sabe que vai ter mais dificuldade. Os outros, por mais que o Vasco seja rebaixado várias vezes, sempre é um peso maior. Time com um peso maior. Santos já foi rebaixado, já quase caiu de novo.
Então tem que ver como é que vai ser na semana dos jogos. Eu vou ser sincero a vocês aqui, Colossais. Eu não sou muito fã dos comentários desse cara, não. Porém, se falou bem do Vitória, eu vou trazer aqui, né? Porque esse canal é totalmente clubista. Agora veja só a reação desse vascaíno que exalou medo ao saber que vai enfrentar o Vitória no segundo jogo no Barradão. Ele falou que não temia enfrentar o Vitória, que só temia que o segundo jogo fosse lá no Barradão. Olha só as falas dele. Pivete, o que eu mais temia acontecer, irmão. O Vascão vai pegar o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil. Não temia pegar o Vitória, eu temia que a decisão fosse no Barradão, e é exatamente como vai ser. Primeiro jogo em São Januário, o Vasco manda, o segundo jogo no Barradão. Mas assim, todo respeito, né, mano, a Vitória, o Vasco vem criando casca aí na Copa do Brasil esses últimos anos. Vitória nunca ganhou, porra nenhuma. Como é que é, rapaz? Mas o problema é que no Barradão os caras tá deitando. Mas isso também pode atrapalhar muitos caras, né? Então, com esse sapato alto, tu vai sabendo muito torcedor, o treinador também nos caras no sapatinho alto. De onde que esse cara tirou isso, meus amigos? Falando que o Vitória tá de sapatinho alto. Ai, ai, viu? Mas o Vasco vai cometer o crime aqui, para dentro do Barradão. O Vasco vindo na crescente, Pedro Emanuel fazendo um bom trabalho aí. Esse aí é mais um daqueles torcedores mistos, que mora em Salvador e torce pra time do eixo. Né? Na frente do Vasco, mandando o Vasco. Chegaram os dois reforços também, Sousa aí, volante do Racing, Colídio também, né? O atacante do River. Enfim, chegam pra agregar, pra somar. Eu não tenho medo não, mano. Vou buscar essa classificação dentro do Barradão. Vitória vai se fuder, não vai ter jeito. Opa, vídeo guardado com sucesso. Agora, Colossais, vamos ver aqui uma parte da entrevista de Fábio Mota que deixou o vascaíno retado, viu? Veja só o que o Fábio Mota falou e logo em seguida eu vou mostrar a reação do vascaíno. Expectativa de pegar um bom adversário, que a gente faça a segunda partida no Barradão. A segunda partida, o Jair Ventura falou que no Barradão fica difícil, né? É isso aí, então eu acho que a nossa torcida é diferenciada, é o 12º jogador, então eu não estou nem preocupado quem eu vou pegar, eu quero pegar no sorteio a segunda partida no Barradão. Quero nem saber quem vamos pegar, quero pegar a segunda partida no Barradão. Bom, gente, se vocês puderem, por favor, comentar aqui nos comentários em qual parte o Vitória virou o Real Madrid dentro do Barradão, que eu ainda não tô ligado. Porque pela forma que esse presidente aí tá falando, o Vitória virou o Real Madrid, o Barcelona dentro do Camp Nou. Mas não é, gente, não é nenhum dos dois, não é o Barcelona, muito menos o Real Madrid. Dá para vencer dentro do Barradão, é difícil, mas essa marra toda aí é uma coisa que vai acontecer. A soberba precede a queda e o Vasco da Gama classificará dentro do Barradão. Mas o que eu peço ao presidente do Vitória é que quando o Vasco da Gama classificar, para que ele mantenha a luz do estádio acesa, para que a gente possa comemorar dentro daquele do Barradão, né, que se diz. Então, enfim, eu peço a ele encarecidamente que ele faça isso e que ele ponha a mão na consciência de ter a humildade que ele é presidente do Vitória e não presidente do Real Madrid, tá? Tudo de ruim pro Vitória, tudo de bom pro Vasco, boa sorte para eles, já que vão precisar. E depois o presidente Fábio Mota que é desumilde, né? Eu não vi Fábio Mota falar nada demais. Ele só quer enfrentar os adversários no Barradão, porque sabe que o fator casa, o fator Barradão é muito forte. Então, para de mimimi, rapaz. Então é isso, Colossais. Este foi mais um contagiante vídeo aqui do nosso canal Geração Colossal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. E agora eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que você viu e ouviu aqui neste vídeo. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui embaixo nos comentários. Fui, valeu, até a próxima. Chama!